Olá, eu sou Viviane Perinotto e este é o Itaúsa Cast, o nosso podcast que traz informações sobre o cenário financeiro, sobre os resultados da holding, iniciativas, avanços da Itaúsa e também do seu portfólio. E esse episódio, o último do ano, nós vamos falar sobre os resultados do terceiro trimestre de 2025 e para isso meu convidado novamente Alfredo Setúbal, presidente e diretor de Relações com Investidores da Itaúsa. Tudo bem, Alfredo? Tudo bem, Vivi, tudo ótimo. Vamos falar com os nossos acionistas e investidores sobre os nossos resultados e as perspectivas, né? Exatamente. Estamos caminhando aí para o final do ano e mais uma vez a Itaúsa vem com resultados muito expressivos, né, Alfredo? O terceiro trimestre foi marcado por ajustes na economia global, mas também por sinais de estabilização, mas diante desse cenário, a Itaúsa ainda reportou lucro recorrente recorde no terceiro trimestre. É isso mesmo, a gente está reportando um lucro de 4 bilhões e 100, né? Recorde no período para um trimestre. E é um ano difícil, né? Um ano em que as taxas de juros continuam muito altas. Isso, evidentemente, traz um impacto grande para a economia brasileira. E a gente tem no nosso portfólio empresas que têm bastante resiliência à taxa de juros, né? Então, tirando o banco, as outras empresas não financeiras apresentaram resultados bastante bons, levando em conta toda essa conjuntura de uma economia mais desacelerada, em crescimento, mas crescimento menor. E o banco foi muito bem, né? Com resultados muito sólidos, também batendo recordes, com uma boa gestão de risco, apesar da taxa de juros, a gente tem conseguido, no nosso principal ativo, que é as ações do Itaú Unibanco, uma performance muito boa de controle da inadimplência. Então, acho que, apesar de tudo, toda a nossa conjuntura interna e externa, eu acho que os resultados foram muito bons. Você falou da resiliência do portfólio, né? Nossas investidas apresentaram resultados 7,2% superiores no consolidado. O que a gente pode destacar também do nosso portfólio não financeiro? Eu acho que a gente tem tido resultados bons, as empresas têm performado melhor do que os orçamentos que elas tiveram para esse ano, feito no final de 2024, e a gente consegue, com isso, um consolidado desses resultados muito bons. Eu destacaria esse ano, acho que a forte recuperação da Alpargatas. A Alpargatas melhorou muito o seu resultado operacional, a sua geração de caixa, pagou suas dívidas. A Alpargatas está num bom momento. Outro destaque, eu acho que é a Aegea, né, que continua crescendo, ganhou novas concessões, continua crescendo receita, fazendo as ligações das residências na rede de esgoto e água. Então, são empresas que continuam com uma performance muito positiva e com boas perspectivas. Alfredo, outro destaque importante, né, não só do trimestre, mas a gente vem acompanhando o avanço das iniciativas de gestão de passivos, né, que vem fortalecendo a nossa estrutura de capital desde 2022. Conta pra gente o que a gente poderia destacar nesse trimestre. Só relembrando, né, Viviane, a gente começou um processo de investimentos fora do setor financeiro, né, em 2017. De lá até 2020, desde 2017 até 2022, final de 2022, foi o nosso último investimento, que foi na CCR, atual Motiva, né? Nós investimos 10 bilhões e meio de reais. E para isso nós contratamos uma dívida uma dívida de emissão de debêntures, basicamente, que chegou a 8 bilhões e meio de reais. Então, a partir do final de 2022, a gente vem reduzindo essa dívida, fazendo alguns pagamentos, pré-pagando dívidas, né? Reduzindo, porque a taxa de juros é muito alta, né? E a Itaúsa é uma empresa holding, né? Ela vive, as suas receitas são os dividendos que ela recebe. Então, desde 2022, a gente vem nesse processo de liability management, como a gente diz, né? Alongando as nossas dívidas, pré-pagando algumas, reduzindo o custo dessa dívida.
E hoje a gente tem uma dívida bem mais confortável, né? A gente tem hoje uma dívida aí de dívida em torno de 3 bilhões de reais, reduzimos bastante e ela é muito longa, e nós não temos nenhuma amortização de principal da dívida, só juros até 2030. Então a gente está numa posição muito tranquila do ponto de vista de caixa e amortização do nosso passivo. E isso é importante, né? A gente falar sobre isso para os nossos seguidores, né? Para os nossos acionistas, que mostra essa preocupação, esse cuidado, né? O Brasil é um país volátil, né? Tem as suas fraquezas, tem as suas fortalezas, claro, mas é um país que tem as suas dificuldades, né? E a taxa de juros, no fundo, reflete isso, né? Nós temos uma taxa de juros muito alta em termos reais, que é reflexo dessa insegurança toda que o país vive, né? E todos esses déficits, crescimento de dívida. Então é um cenário que a gente precisa navegar com muito cuidado, porque ele muda muito rápido. Sim, a Itaúsa não está fazendo novos investimentos no momento, mas está olhando para essa gestão de dívidas. A gente continua acompanhando, né? A gente continua com a nossa equipe de M&A olhando investimentos e tudo mais. Com juros a 15%, a gente teria que encontrar retornos acima de 20% para justificar um investimento que agregasse valor para os nossos acionistas, que valorizasse nossas ações. Nessa conjuntura de país crescendo menos, taxa de juros muito alta, é muito difícil encontrar alguma coisa que, de fato, gere valor, né? Mas continuamos olhando. Enquanto isso, vamos pagando a dívida. Pagando a dívida e olhando também, né, para a geração de valor para o acionista, para o nosso Isso é sempre fundamental, né? A nossa razão de ser, né? Nós não somos obrigados a investir, não somos um fundo de private equity que é obrigado a fazer o investimento porque ele fez uma captação junto aos investidores, então ele tem que fazer alguma coisa. Nós não temos essa obrigação, né? Se encontramos um ativo bom, a gente investe, senão a gente paga dividendos, JCPs e devolvemos o dinheiro para os acionistas, né? Essa seria a minha próxima pergunta, Alfredo. Vi que nos 9 primeiros meses do ano foram distribuídos 3 bilhões em proventos, com dividend yield de 8,9%. O que a gente pode destacar sobre a remuneração ao acionista e o compromisso da Itaúsa com quem investe, com quem acredita na companhia? Então, nós temos distribuído proventos de uma maneira bastante boa do que a gente recebe, né? Todo o provento que a gente recebe do Itaú Unibanco, a nossa prática é repassar para os nossos acionistas, né? E o que a gente recebe das não financeiras, né? A gente paga as despesas da holding, né? Os funcionários, as nossas coisas, e os juros da dívida, né? E impostos, enfim, tudo isso, né? Então, a gente tem conseguido e vamos continuar. Nada indica que o nosso fluxo de caixa vai ser modificado. A gente deve continuar recebendo dividendos das empresas não financeiras e do banco e vamos continuar repassando os dividendos, os proventos todos que a gente recebe do Itaú Unibanco para os nossos acionistas. Isso não terá mudança nenhuma para os próximos anos. Olhando para esse ano 2025, que está aí quase acabando, né? Foi um ano simbólico para a Itaúsa de 50 anos, várias iniciativas, mostrou muito da nossa trajetória e da solidez que sempre acompanhou o grupo, né? A empresa. O que a gente pode falar sobre qual o balanço desse ano de 2025, Alfredo? Eu acho que a gente fez aniversário, né? Esses 50 anos. Eu acho que a gente fez várias comemorações, várias atividades, patrocínios e várias coisas que comemoraram esse evento, que é um evento bastante simbólico. 50 anos é uma vida, né? Então, acho que além de fazer todas as comemorações, fizemos o nosso livro, né, dos 50 anos, que é um livro que ficou bastante bom, com muito informativo, muitas ilustrações, né? Foi um trabalho aí de 2 anos que a gente teve. E fizemos o rebrand da marca, né? A marca Itaúsa ficou mais moderna, mais atual, agregando mais valor para o seu acionista, de uma certa forma, pela modernidade dela, né? E acho que é um símbolo também
do grupo Itaúsa de estar sempre se renovando, né? Sempre olhando para frente. Claro que o passado nos orgulha, mas a gente tem os desafios futuros, tem os desafios que a gente enfrenta, mas eu acho que a mudança de marca também mostra essa perspectiva de futuro, né? Que a gente não está parado no tempo, né? Sempre Eu esse. acho que o banco, né, o Itaú Unibanco é um exemplo disso, né? Um banco que completou 100 anos, né? O ano passado, 101 esse ano. Passou por diversas crises, diversos momentos econômicos, políticos e tal. E eu acho que uma das grandes qualidades do Itaú Unibanco é se adaptar sempre aos novos tempos e às novas tecnologias, aos novos mercados. E isso também se reflete na Itaúsa, né? Itaúsa era uma holding que basicamente tinha ações do banco, da Duratex, atual Dexco, e, enfim, nós estamos aqui num portfólio novo, com empresas novas, com setores novos. Então, acho que a mudança de marca tem um simbolismo maior do que parece, né? Sim. E nos comunicando, né, com os nossos acionistas cada vez mais próximos, com maior transparência também. Esse é o seu trabalho, né, de atuar nas redes, né, com os nossos milhares de seguidores, sempre lembrando que a Itaúsa tem mais de 900 mil acionistas, pessoas físicas diretamente acionistas da Itaúsa, fora os indiretos através dos fundos de investimento, fundos de pensão. Enfim, é uma responsabilidade grande e a gente procura nas redes sociais dar maior transparência, maior informação, canal no YouTube com vídeos, com apresentações, né? É uma maneira de uma empresa aberta atuar e respeitar os acionistas, né? Sim, e fica o convite, né, para você nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso site, nosso YouTube, sempre com vídeos, né, com informações atualizadas da Itaúsa e das empresas do portfólio. Alfredo, caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, e já que a gente está encerrando o ano também, o último episódio do ano, que mensagem, o que a gente pode deixar de mensagem, também de perspectivas olhando para 2026? Mensagem para 2026, quer dizer, a gente continuará com um ano difícil, né? Do ponto de vista da economia, provavelmente a economia não vai crescer tanto de novo, ou em torno do que foi esse ano, em torno de 2%, 2 e pouco, que é pouco para o potencial do Brasil, né? Mas a gente espera um início do ciclo de redução da taxa de juros, isso já pode proporcionar um ambiente um pouco melhor, né? Temos um ano eleitoral, é evidente que a gente sabe no Brasil o ano eleitoral é sempre um ano mais volátil, mais polarizado, né? Então vamos aqui, no nosso ponto de vista dos nossos investimentos, vamos aí com toda a cautela, né? No banco, que é o principal investimento nosso, vamos com cuidado, com concessão de crédito, né? Vamos tomando cuidados com os investimentos das empresas, que tem muito investimento para fazer, principalmente a Egeia em saneamento, a Motiva em mobilidade, né? São CAPEX enorme. Então, acho que a gente é um ano de olhar com atenção, né? E ver, a partir de 2026, o resultado das eleições e tudo mais, como que a gente vai analisar de 2027 em diante, né? Em função dos resultados, né? Muito bem, seguimos então com disciplina, né? Disciplina, foco e geração de valor. É isso aí. Isso que nos trouxe até aqui e esses pilares vão nos levar adiante, não tenho dúvida, sabendo sempre se adaptar aos novos tempos e às conjunturas, né? Muito obrigada, Alfredo, por esse panorama, né, esse cenário. É sempre muito importante ouvir sua visão, sua opinião a respeito desses assuntos. Obrigado e obrigado aí aos nossos acionistas e investidores pela confiança de sempre no nosso trabalho, né? E você que nos acompanhou ao longo de 2025, muito obrigada. Continue conosco, continue seguindo a Itaúsa nas redes sociais, no nosso site e voltamos em 2026. Até lá!